juntos conversarmos acerca da palavra de Deus. E hoje, mais do que nunca, nós estaremos falando acerca de um tema que nós podemos considerar como um tema atual, um tema relevante, um tema que certamente tem sido alvo de ataques e inúmeras dúvidas para tantas outras pessoas, muitas delas que estão na casa de Deus, que talvez não saibam exatamente como confrontar ou lidar com essas verdades, mas não apenas estas pessoas, mas em especial tantas outras pessoas que aí fora estão, que talvez não saibam como compreender de fato aquilo que estaremos estudando nesta noite. Hoje nós falaremos acerca de um tema muito importante: quem escreveu a Bíblia? Certamente no primeiro momento parece ser um tema simples, um tema que não exigirá muito de nós, até porque nós sabemos que, como servos de Deus, foram cerca de 40 autores, em média, que escreveram a palavra de Deus. Homens comuns como nós, porém tiveram a sua condição de serem homens especiais, não porque eram melhores do que nós, mas pelo simples fato de terem ouvido a voz de Deus e terem cumprido o seu ministério, dentre eles de escreverem, relatarem, enfim, nos mostrarem aquilo que fala acerca da palavra de Deus. Homens estes como Moisés, Isaías, Daniel, Pedro, João, homens que foram realmente usados para escreverem não um pensamento tão somente, mas escreverem aquilo que foi soprado, aquilo que foi inspirado. Homens que foram conduzidos a revelarem tudo aquilo que Deus já havia colocado em seus corações. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia é um livro em que, no meio eclesiástico, dentro da igreja, esse conceito, este pensamento, de qualquer forma, ele não é tão debatido assim, porque nos é conduzido, nós somos conduzidos a entendermos que realmente Deus supervisionou tudo isto através de homens que ele escolheu. Mas quando nós nos dirigimos para o meio acadêmico, quando nós passamos a sermos orientados e direcionados para as escolas teológicas, este pensamento não é tão aceito, tão usual no sentido de fato, ser um livro divino, ser um livro inspirado por Deus, mas ao contrário, para muitos, é considerado como um mero livro, que expressa tão somente alguns pensamentos moralistas, pensamentos que devem sim serem considerados, porém jamais como um livro divino, com uma inspiração divina. E quando nós pensamos nestes aspectos, começamos a perceber que existe hoje, sim, em nosso contexto, em nosso meio, um método chamado método do criticismo bíblico. Percebam o que este método ele nos fala. Segundo alguns relatos, ele nos diz o seguinte: a Bíblia é o estudo e a investigação dos escritos bíblicos que busca julgar, discernir imparcialmente o conteúdo destes escritos. Perceba que, de fato, é um livro que nós devemos, de forma clara, mas sim imparcial, realizarmos o estudo. Porém, quando pensamos e entendemos que o objetivo não é tão somente deste método chamado método
do criticismo bíblico, ele visa informar e nos relatar que a Bíblia é um livro humano. A Bíblia é um livro secular. A Bíblia, ela contém tão somente ensinamentos que não passam de orientações humanas para humanos. E hoje nós gostaríamos de demonstrar e romper de uma vez por todas com esses pensamentos. Não no sentido deles deixarem de existir, mas no sentido de nós, como servos de Deus, nos posicionarmos acerca destas questões. E por isso eu convido a você que está participando desta aula, deste momento, que fale aí o seu nome, a sua classe, para que nós possamos fazer aquele verdadeiro acompanhamento. E mais do que isso, eu gostaria, além destas questões, dizer a você que, no primeiro momento, a Bíblia, sim, é a palavra de Deus. Não tem como ser diferente. A Bíblia, como a nossa lição, nosso estudo nos fala, é um testemunho literal, sim, um testemunho claro, porém, a gente pode compreender de uma forma direta e clara que toda escritura é inspirada por Deus. Hoje, em nosso meio eclesiástico, em algumas igrejas, algumas pessoas, elas tendem a gostar por vezes mais alguns do Velho Testamento, outras consideram melhor o Novo Testamento. Mas o autor e a Bíblia em si enfoca e enfatiza que toda a Escritura, por mais que talvez você se identifique mais com um livro ou com outro, que você goste mais de uma parte da Bíblia ou leia mais uma outra parte, o fato é que a Bíblia, como um livro completo, como uma coleção, a Bíblia como um livro inspirado, direcionado por Deus, toda ela é considerada um livro divino. Não existe um livro mais importante, quer seja o livro de Gênesis, ou talvez um livro menos importante, que talvez seja o livro de Obadias. Talvez um livro que tem mais a ver com a nossa realidade, que temos mais facilidade em lidar com este livro, que talvez seja o livro de Salmos ou Provérbios. O fato é que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela deve ser considerada como inspirada. E deve ser considerada como inspirada porque houve uma iniciativa, houve um conteúdo, existe um poder que emana, advém dos altos céus. Um poder que não pode ser obtido aqui em nosso meio, mas tem que haver uma fonte, uma origem, um direcionamento divino. E por isso que nós podemos claramente atestarmos que a Bíblia, de fato, ela na sua plenitude é considerada um livro divino. Não apenas isto, mas homens falaram da parte de Deus. E quando nós lemos aqui, eu gostaria de ler com você neste momento, em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 21. E eu gostaria de ler esse versículo que vai confirmar isto. Esse texto ele diz que nenhuma profecia da Escritura, eu não vou lê-la por completo, foi dada por vontade humana, ou seja, não foi um homem que decidiu, desejou, ou seja, sentiu vontade de escrever a Bíblia. Entretanto, homens santos, ou seja, homens separados para cumprir esta obra, esses homens falaram da parte de Deus e movidos
pelo Espírito Santo. Este versículo, ele autentica tudo isto que nós estamos a falar nesta noite. Ou seja, ninguém vai escrever algo que o irá condená-lo, mas pelo contrário, ele vai tentar fugir, se esconder, ou pelo menos evitar participar destas questões. Mas a Bíblia, pelo fato de ser um livro divino, pelo fato de procurar mostrar ao ser humano a que veio, com que intenção veio, e no sentido de mudar a vida do ser humano, do homem, a ponto de nós entendermos que a Bíblia, ela é essencial. Tal como o peixe necessita de um habitat, um ambiente, para ele ter condições de se locomover, de viver bem, de respirar, enfim, de nadar. Da mesma maneira, a Bíblia, ela concede ao crente em Cristo Jesus, ao homem, ao ser humano, a recolocação, a volta ao seu habitat natural. E qual é o habitat natural? O habitat natural do ser humano é retornar à presença de Deus, é se ligar ou religar-se a Deus novamente. E a Bíblia, ela fornece, ela capacita, ela nos concede esta possibilidade. Por isso que é impossível o ser humano, ele pode até tentar viver, julgar que esta vida que ele considera como vida seja uma vida de fato, mas a bem da verdade ele está tendo uma vidinha, uma mera vida, porque a verdadeira vida você só pode encontrar e achar na palavra de Deus, sendo direcionado por Deus. Por isso que todo conteúdo da Bíblia, ela retrata uma revelação profética. Quando nós dizemos que a Bíblia e estes homens falaram da parte de Deus, nós estamos querendo dizer que ela é sim conteúdo profético. E o conteúdo profético, nos dias atuais, já naquela época, tinha que ser cumprido. E nos dias atuais necessita ser cumprido. Eu gostaria de ler um texto que se encontra aqui na minha Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 13, a partir do versículo de número 1, que fala acerca da advertência contra o paganismo. E ele vem dizendo assim, e para que você entenda, é que a profecia ela tem que se cumprir. Necessita se cumprir, mas em conformidade com a vontade de Deus, não contrariando a palavra de Deus. Se porventura aquilo que aquela pessoa falou, disse, ocorrer, mas de uma forma ou de outra contrariar a palavra de Deus, ainda que aquilo ocorra, não é profecia de Deus, porque nada pode contrariar a palavra de Deus, ainda que aquilo que foi dito venha a ocorrer. E é nesse aspecto que eu gostaria de ler a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 13, a partir do versículo 1, que nos diz: se levantar no meio de ti profeta, ou sonhador de sonhos, e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que te houver falado, e ele disser, vamos após outros deuses, os quais nunca conheceste, e sirvamo-lo. Olha o que a palavra de Deus diz: não ouvirás as palavras daquele profeta, ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ou seja, tenha cuidado, querido. Nos dias atuais é o que mais tem ocorrido, inclusive dentro da casa de Deus, nos meios ditos por vezes
meios eclesiásticos, meios teológicos, meios acadêmicos voltados para o estudo da palavra de Deus, pessoas que se valem de algum título e, em virtude deste título, procuram realmente obter a atenção de outras pessoas e, para tanto, faz uso da palavra de Deus, mas diferente do verdadeiro contexto que ela nos fala. E sempre leva em consideração que a palavra de Deus sempre é confirmada em outro texto bíblico. O texto fora do contexto, como nos é dito, é um pretexto. Então, querido, tenha cuidado daquela pessoa que pega um texto destacado, isolado, e faz uso, uma aplicação que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus assim nos fala. Mas não apenas isto, a palavra de Deus, por ser uma palavra inspirada, ela é também a espada do Espírito. E, queridos, creia, acredite, ela é a espada do Espírito, porque ela tem um poder de penetração imenso na sua mente, no seu coração, na sua alma. Ela não apenas tem o poder de penetrar, mas ela tem a capacidade de se tornar, sim, um guia seguro. Um guia em que você pode acreditar que, se você fizer aquilo que ela está lhe orientando, não tem como você não ser bem-sucedido. E entenda que o fato de você estar buscando ser bem-sucedido não significa que você não venha passar por provações, por lutas. É claro e evidente que Jesus assim nos mostrou e nos falou que neste mundo nós sim teríamos aflições, mas ele ainda pôde também falar uma palavra de ânimo: tenha bom ânimo, e ele pôde dizer: olha, vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, eu e você, nós podemos vencer. A Bíblia, sim, ela é inspirada porque não apenas ela é um guia, um caminho seguro, mas ela permite com que tudo aquilo que muitas das vezes nós julgamos necessitaria a um homem, a um profissional de sentimentos, a Bíblia ela tem essa capacidade de nos fazer a real leitura das profundezas da nossa alma, inclusive da alma alheia. E por isso que nós podemos sim considerar a Bíblia como um guia seguro. Eu quero concitar, chamar você para que você venha, de fato, fazer uso da palavra de Deus. A Bíblia, sim, ela é inspirada porque existiu um homem encarnado, um homem compreendido, entendido e atestado como o próprio Deus, que foi Jesus Cristo. O testemunho de Jesus, o seu próprio testemunho, foi uma demonstração clara de que nós podemos e devemos acreditar na Bíblia. Se Jesus acreditou, se Jesus foi bem-sucedido, se Jesus alcançou a vitória, nós somos levados, melhor dizendo, a seguirmos não apenas a orientação, mas a prática de vida que o nosso Deus teve aqui na terra. Jesus, por diversas e inúmeras vezes, endossou, ou seja, autenticou, chancelou, confirmou que vale a pena nós seguirmos a palavra de Deus, porque esta palavra é uma palavra confiável, é uma palavra que revela aquilo que Deus deseja para a sua vida. Se existe um livro que revela aquilo que Deus deseja para a sua vida, é a palavra de Deus. Por isso que não cabe você muitas das vezes estar perdido, sem saber o que fazer, se ainda não fez uso da palavra de Deus. Nós podemos entender isso quando nós, por vezes, não lemos, não meditamos, não estudamos. Mas quando nós começamos a estudarmos,
nos aplicarmos na compreensão da palavra de Deus, isso claramente será demonstrado dia após dia, por vezes paulatinamente, a ponto de nós enxergarmos de uma forma clara, límpida, direta, aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. A Bíblia fala claramente que ela não pode falhar. E Jesus falou isso aí. Existe um texto, e eu não vou ler, que está escrito ali em João capítulo 10, versículo 35, quando nos diz que a Escritura não pode falhar. Mas quem falou isso? Fui eu? Foi você? Foi algum escritor renomado? Não. Quem falou isso foi o próprio Deus. O próprio Deus encarnado. Jesus falou isso. A Bíblia não pode falhar. O ministério de Jesus é uma autenticação clara de que vale a pena, é necessário nós nos valermos sim da palavra de Deus. Isto porque a palavra de Deus permite você, nós combatermos os falsos ensinos. Ela nos permite fortalecer realmente aqueles que seguem a Cristo e aqueles que decidem e almejam mudarem de vida. A palavra de Deus, sim, ela é de suma importância porque ela abençoa as pessoas. Queridos, se existe algo neste tempo presente que nós estamos vivenciando, são as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, abrimos o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior, abrimos mão muitas das vezes dos determinados pontos de vista que ao longo da nossa vida passamos a adquirir e confiadamente, pela fé em Cristo Jesus, acreditamos naquilo que a palavra de Deus fala, não tem como nós não sermos de fato abençoados. É interessante que, além disso, os escritores afirmam que Deus demonstrou o que eles deveriam escrever. Deus mostrou aquilo que eles deveriam informar a nós, seres humanos. E ele pode falar isso através de tantos autores, como nós aqui já falamos, como Jeremias, como Paulo, como João, como Pedro. E o interessante é que a Escritura inspirada, ela não é que ela passa a ser, ela é a revelação escrita de Deus. É revelada a você, de fato, o que você precisa fazer. Se você, ao longo da sua caminhada cristã, infelizmente, tem sido impedido de viver uma vida que agrada a Deus, que engrandece o nome do Senhor, uma vida que venha realmente lhe dar a verdadeira segurança, cabe a você se voltar para a palavra de Deus e acreditar naquilo que ela fala, ainda que aos olhos humanos não tenha coerência. Quer ver um assunto claro que a Bíblia de Deus, aqui a palavra de Deus assim nos fala? A Bíblia fala que você deve realmente ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus, não apenas nos dízimos, não apenas nas ofertas, mas ser fiel a Deus com a sua vida. A Bíblia fala que mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. Enfim, a Bíblia começa a apresentar por vezes que nós vamos na contramão deste mundo. O mundo hoje é pregado, é dito que você deve receber mais do que dar. E a Bíblia ela fala o contrário. Mas quando você acredita, apesar de por vezes você não ter tanto para entregar, fazer a vontade de Deus, você crer nisto, você será abençoado claramente, porque a Bíblia nos fala assim. Não é à toa que temos inúmeras teorias que atestam, que confirmam que de fato a Bíblia é a palavra de Deus, mas teorias que são teorias seculares, teorias que tentam
tirar, sim, a autoridade, a envergadura, a forma clara, direta que a Bíblia se apresenta. E uma dessas seis teorias que surgiram no passado, mas ainda se tornam vigentes, ou seja, no nosso tempo, em que pessoas se valem disso, é chamada a teoria do ditado. Essa teoria, ela enfatiza que aqueles homens que escreveram a Bíblia, homens que foram inspirados por Deus, foram homens tidos como máquinas de escrever, homens cuja a sua mente estava em transe, ou seja, homens que não tiveram a sua forma pessoal de passar isso, de transmitir esta palavra, esta verdade. Mas quando a gente percebe que homens foram movidos por Deus, eles foram direcionados por Deus, e não apenas meras máquinas, a gente pode ver claramente que a Bíblia, ela realmente é um livro escrito, sim, pelo homem, mas um livro que tem a inspiração divina. Existe não apenas a teoria do ditado, mas a teoria da acomodação. Essa teoria é uma teoria que faz as limitações dos autores humanos. E ela enfatiza que a Bíblia contém defeitos humanos. Queridos, eu quero dizer a você que este é o pensamento que é dito aí fora. Este é o pensamento que é dito no meio secular, talvez na sua faculdade, na sua escola, na sua conversa para com os seus amigos, mas entenda que a Bíblia, ainda que pareça, por vezes, em alguns textos, se contradizer, você pode ter absoluta certeza que ela autentica de forma clara e verdadeira os ensinamentos. Eu posso dizer a você que pensar assim e deixar-se valer assim, se deixar ser conduzido desta maneira, eu quero dizer a você que significa você contradizer o ensino bíblico. E por último, fora a teoria do ditado e a teoria da acomodação, existe sim a teoria da supervisão, que nada mais é do que Deus supervisionar. Deus não apenas supervisiona, mas Ele coordena cada detalhe realmente que envolveu a escrita sagrada. Ele faz com que aquele que estava a escrever esse texto divino, esse texto de Deus, quer seja se valendo de registro registro de visões, registro de acontecimentos ou reflexões, até mesmo sermões, eles usaram palavras, mas tenha absoluta certeza que estes homens foram de fato inspirados por Deus. Foram homens que foram inteiramente conduzidos pelo Espírito de Deus. E como de praxe, já finalizando, fazendo realmente as últimas considerações, eu queria dizer que sempre haverá alguém em algum lugar, em algum local que venha contestar a inspiração divina. Quer seja para conduzir com aspecto científico, histórico, ainda que a Bíblia fale e venha versar sobre estes assuntos, a Bíblia ela não tem esta intenção de ser um livro histórico, um livro científico, mas ela tem a única e exclusiva intenção, ainda que mencione todas estas áreas, de ser uma escrita divina que pode mudar a sua Bíblia. A Bíblia, como um conceito de reflexão, tem produzido na sua vida mudança? Se porventura ela não tem produzido, permita que ela produza
para a glória e honra do Senhor. E foi um imenso prazer estar com você nesta noite, neste momento, explanando algo acerca de Deus. Que o Senhor venha te abençoar.